eu estou de volta para acrescentar algumas informações ao vídeo que fizemos sobre áreas novas de lavoura. Vocês se lembram que mostramos imagens de 3 áreas que ressaltei ter idades de cultivo diferentes e coloquei para vocês o desafio de notar as diferenças entre elas? As áreas estão peladas, sem vegetação de cobertura, parecem áreas mal cuidadas e causam uma impressão ruim. Nesse período, a terra descansa, revigora as atividades biológicas e a palhada mantém a umidade. Mas ainda não ocorreram chuvas suficientes para o início da próxima safra. Olha só como estão as áreas poucos dias depois do primeiro vídeo. Roda! Eu chamei sua atenção para esse cenário, pois ele pode nos confundir em nossas vistorias de avaliação e também nos induzir ao erro. Aliás, esse cenário é uma tendência, pois invariavelmente somos apresentados ao imóvel avaliando como sendo uma coisa única, inteira, sem detalhes. E cabe a nós buscar os detalhes e as diferenças. Eu nasci e ainda vivo no ambiente agro, trabalhei no Banco do Brasil, sempre no segmento do agronegócio, sou proprietário de um imóvel rural relativamente grande, são 1.466 hectares, tenho na propriedade do meu sogro uma rica e inesgotável fonte de informações sobre a atividade de cultivo agrícola de grãos. O Walter, irmão da minha esposa, é engenheiro agrônomo e dá assistência na fazenda do pai, aos seus negócios pessoais, me ajuda em inúmeros esclarecimentos e também tenho acesso a inúmeros outros agrônomos atuantes na região. Eu confesso também que em 2015 eu me deparei com uma falta de informações consistentes para a elaboração de uma avaliação de imóvel rural de produção agrícola de grãos e daí eu tive que agir. Percebi que também tinha em mim os parâmetros tradicionais equivalentes ao de leigos para a classificação de terras. Eu tinha que mudar aqueles preceitos e daí eu busquei ajuda. No decorrer das buscas, eu percebi que havia acumulado um volume razoável de conhecimento sobre questões agro. Mas vamos voltar ao tema principal. O calendário de plantio em Goiás se inicia após o fim da entre-safra e do vazio sanitário que vai de 30 de junho a 30 de setembro. No período do vazio sanitário, nenhuma planta de soja pode ser mantida viva de forma a evitar a propagação da ferrugem asiática, que é um fungo que causa prejuízos ao provocar a redução da produtividade da soja. Esse cenário, entretanto, não te impede de fazer a vistoria em áreas rurais. Aliás, a sua vistoria pode ser feita a qualquer tempo, se você estiver bem assessorado e preparado para buscar as informações mais consistentes e embasar as suas abordagens no PETAM. Se lembram que no primeiro vídeo eu ressaltei que a tradição se determinar somente pelo tempo de cultivo de cada área, sua nobreza e alto potencial produtivo e já poder determinar o seu valor de mercado imobiliário? Será comum encontrar quem te chame a atenção para o fato de que, quando se tratar de área antiga de lavoura, só isso já determinaria sua habilitação para atuar no teto produtivo local. Entretanto, essa será somente uma manifestação informal do mercado, oriunda de leigos, como eu já disse, e inadequada para uso em nossos trabalhos de perícia e avaliação. Sabe aquele sentimento, à medida que você vai se aprofundando o nosso conhecimento em questões e percebemos que não temos certeza das afirmações e que nosso trabalho poderá ser impugnado por falta de consistência de informações específicas e técnicas? Foi o que aconteceu comigo. Pois bem, eu faço aqui uma afirmação. O ponto de maior fragilidade em avaliações de imóveis rurais onde
com certeza teria uma porta para ser explorada por advogados com conhecimento de causa é o item que aborda as questões sobre aspectos físicos do imóvel avaliando. Apesar da existência de dados oriundos da pesquisa de mercado, se não houver abordagem consistência nas questões do perfil ou classificação do solo, qualquer posicionamento sobre valor de mercado poderá ter a conexão de pesquisa de mercado com o imóvel avaliando desconectada por contraditório bem fundamentado. Bons advogados podem elaborar uma estratégia com esse fim. Naqueles itens e subitens que devem ser explorados, questões das características físicas do avaliando que poderão sustentar uma atividade produtiva rentável e permanentemente próximo do teto produtivo. Daí pode vir a pergunta, mas como é que eu posso encontrar componentes do avaliando que me permitam registrar em minhas abordagens as reais condições e características físicas de solo de maneira a permitir uma avaliação justa e distante da possibilidade de ser impugnada? A resposta é a seguinte: a posse de algumas informações que vou registrar aqui vai te permitir criar esse cenário. E quais são? Ter a posse de mapa de colheita ou de produção, o resumo do histórico de doenças, pragas e sinistralidade climática no imóvel, o mapa de regime de chuvas da propriedade, que é um microclima, e o mapa de perfil de solo e o mapa de classificação de solo do avaliando. De posse desses 4 itens, você terá criado um cenário capaz de permitir conhecer a real distância da capacidade produtiva do avaliando em comparação com a capacidade produtiva de um imóvel ideal e habilitado a produzir sempre no teto de produção. Lembre-se que devemos criar condições justas de comparação do avaliando com os imóveis que irão compor as amostras e resultados da pesquisa de mercado. Mas vamos voltar aos 4 itens que devemos dispor para se fazer a melhor e correta leitura do potencial produtivo de um imóvel e, portanto, conectá-lo diretamente ao seu justo valor de mercado. O mapa de colheita, ou mapa de produção, é gerado pelas colheitadeiras que fizeram a colheita. As informações ali contidas são consideradas a resposta que o solo de cada talhão foi capaz de dar diante do seu atual perfil de fertilidade. São informações do tipo produtividade média de 5.300 kg de soja por hectare, e isso corresponde a mais de 88 sacas por hectare. O histórico de doenças, pragas e sinistralidade climática tem sua importância apoiada na possível fragilidade climática e sanitária do imóvel e irá compor cenário para análise de seu provável potencial produtivo. Em que ano houve a incidência de lagartas, ferrugem, mofo branco, além de pragas como o capim amargoso, a buva e o caruru. Uma empresa de agricultura de precisão certamente terá essas informações também. O histórico de doenças, pragas, não estará documentado, mas será do conhecimento dos gestores do imóvel avaliando. Estará na lembrança dos gestores e de alguns vizinhos. Busque essas informações. Já as perdas por sinistralidade climática você poderá encontrar nos mapas de produção de anos anteriores. Se houver queda de produtividade, pode ser indicativo da presença de veranicos. Questione qual foi a produtividade média dos anos anteriores, que essa informação vai aparecer. O mapa de regime de chuva da propriedade faz referência ao seu microclima e, com o expressivo volume de informações, comporá uma personalidade desenhada pelo seu histórico hídrico. Também ajudará a compor cenário para a análise de seu provável potencial produtivo. Podemos encontrar algumas propriedades que contam com a instalação de estação climática, meteorológica, conectadas à internet e a vários órgãos de controle climático. A adição dessas informações e do histórico de temperatura na propriedade ao histórico de regime de chuvas pode ajudar na escolha das variedades de plantas mais adequadas a serem cultivadas no imóvel avaliando. Não deixe de registrar a existência desse equipamento no avaliando. Os mapas de fertilidade, perfil e classificação de solo fecham o grupo que permitirá a determinação do potencial produtivo de cada talhão do avaliando.
Esses mapas são resultado de análise de amostras de solo coletadas em várias profundidades que vão de 20 centímetros a 1 metro de profundidade. Você poderá alegar que a abordagem está ficando muito científica, mas ainda não. Está sintonizada com o comportamento de atuais e experientes compradores de terras para a atividade agrícola de grãos, e esse pessoal está muito tecnificado. Esses são os critérios adotados por eles. A passagem desse cenário da conjuntura técnica para a científica só acontecerá se houver exigências para elevar as análises de amostras de solo de profundidade para acima de 1 metro e ampliar o espectro analítico. Na verdade, o sistema radicular da soja, existente em profundidades de até 1 metro, é que vai garantir o seu desempenho produtivo. E fora disso, pouco interessa para nós. Dessa forma, até a chegada de outro vídeo específico sobre o tema mapa de fertilidade de solo, mapa de perfil de solo, mapa de classificação de solos e a aplicação desse conjunto de mapas para análise de propriedades que se candidatam a atuar no teto produtivo da agricultura de grãos e sua conexão com o mercado imobiliário, vamos ficar somente no mapa de fertilidade de solo. O mapa de fertilidade de solo é possível se obter com a análise de amostras de solo coletadas no avaliando até 20 centímetros de profundidade. E é nessa faixa que se concentra a maior quantidade de matéria orgânica do solo. Para isso, será necessário contratar uma empresa de agricultura de precisão para prestar essa assessoria, além da emissão do referido mapa. Eu vou te mostrar um modelo desse mapa junto com material didático no próximo vídeo. O mapa de fertilidade deve retratar o cenário encontrado na análise das amostras de solo coletadas no imóvel avaliando. Seu conjunto deve registrar algumas prescrições de ingredientes para se atingir o potencial produtivo do solo ideal, além de registrar o seu custo. Esse custo deve contemplar o operacional para a aplicação dos produtos, inclusive. Notem que esse custo é o que separa o avaliando suas características físico-químicas de um imóvel ideal atuando no teto produtivo. Ou seja, já temos um valor que pode ser considerado depreciativo. Aí você terá construído o cenário ideal para se aconselhar com o engenheiro agrônomo sobre o posicionamento do valor da terra do imóvel avaliando. Dessa conversa você deverá coletar detalhes para suas abordagens sobre esse tema de avaliação. Lembre-se que a empresa de agricultura de precisão será a sua grande aliada, especialmente nesses momentos. Como é que isso vai acontecer? O mapa de fertilidade de solos é composto por mapas por cada talhão que apresentou características específicas diferentes de diferentes perfis de solo e os sistemas de computador é que vão fazer essa conjunção. Deverão registrar as coordenadas geográficas do local de coleta das amostras de solo, etc. Vamos ver algumas imagens desses mapas. Pode acontecer de áreas antigas que, se os solos não receberam o correto manejo ao longo do tempo de cultivo, estejam com baixos índices de saturação de solo, equivalentes a áreas com pouco tempo de cultivo. Mas não é uma regra. É preciso estar atento a essas questões. Os mapas vão mostrar isso. As informações contidas no mapa de fertilidade de solo, assinado pelo engenheiro agrônomo responsável, te permitirão adotar o correto posicionamento a respeito da justa comparação do avaliando com as amostras colhidas no mercado imobiliário local. Daí vem a pergunta: se não tenho experiência nesse quesito, quais serviços devo contratar para ter o real diagnóstico técnico do imóvel avaliando? Nas consultas que fiz, encontrei uma vasta gama de possibilidades que, à medida que me aprofundei, encontrei consistência técnica e confiabilidade nos serviços de agricultura de precisão. Resultado: tenho obrigação e material para a elaboração de mais um vídeo, que é o terceiro vídeo sobre esse assunto, onde vou mostrar as possibilidades e níveis de complexidade dos serviços de agricultura de precisão para analisar a qualidade dos solos. Ali eu vou relacionar para vocês o que poderá ser feito.
Essas possibilidades dizem respeito ao aprofundamento dos trabalhos de pesquisa que permitam a emissão de diferentes mapas relacionados a esse aprofundamento. São mapas que já citei, mas vale a pena repetir, e são eles: mapa de fertilidade de solos, oriundo de análises de amostras de solo coletadas no imóvel avaliando a profundidades de 20 centímetros, mapa de perfil de solos, serão emitidos juntamente com o próximo mapa após analisar amostras de solo do avaliando em profundidade acima de 20 centímetros e até 1 metro. Mapa de classificação de solos serão emitidos juntamente com o mapa de perfil de solos e utilizarão da estratificação de camadas de solos que serão analisadas. Dessas análises sairão informações sobre o potencial de produção do avaliando por talhão e muitas outras recomendações. Vamos aguardar o próximo vídeo, pois o assunto é novo e complexo, mas já é a nova e confiável forma de se conhecer profundidades rurais sem espaços para contraditórios, e leia-se nisso impugnação. Enquanto isso, vamos voltar ao mapa de fertilidade. Para a emissão do mapa de fertilidade, os cenários que poderão encontrar no imóvel avaliando são diversos, do tipo: está no meio do ciclo de cultivo de soja com 45 dias, milho com 1 metro de altura. Esse detalhe não é impedimento para a execução do serviço de coleta de amostras para análise de solo. O mapa de fertilidade deve fazer menção a esse cenário encontrado na data da coleta das amostras, pois, se acontecer em épocas de plantio, os resultados estarão superestimados. Então, deverão ser corrigidos os números, suprimindo os excessos de nutrientes e ressaltar as referências de normalidade, os parâmetros. Tarefa fácil para aqueles profissionais. Mas poderão alegar dificuldades na coleta de amostras por conta da atividade de cultivo. As amostras são aleatórias e podem ser colhidas manualmente em pontos planejados e com antecedência. Os escritórios que prestam serviço de assistência técnica de agricultura de precisão têm todas as condições de fornecer esse serviço em qualquer época do ano e sob quaisquer condições climáticas. Somente o excesso de chuva poderá ser impedimento para a execução desse tipo de trabalho, mas é só esperar passar a chuva. Mesmo assim, em emergência, o serviço pode ser feito com o uso de capas de chuvas. Como alternativa, você poderá ainda contratar um engenheiro agrônomo de sua confiança para te auxiliar a entender todo esse processo e a determinar o real nível de fertilidade do solo do avaliando. Te ajudará a classificar o perfil de solo em excelente, mediano e fraco. Na companhia desse profissional, você não será enganado nem haverá excesso nos custos dos serviços. Compre algumas horas de trabalho de um engenheiro agrônomo para que ele te acompanhe, te oriente a contratar a empresa de agricultura de precisão. Aos poucos você irá adquirir confiança e as horas de assessoria irão diminuir. Não é um serviço caro. Os escritórios que elaboram projetos para estabelecimento de limite de crédito para bancos e tomada de empréstimos em bancos pode ser uma excelente alternativa a te ajudar. Já estão atuando no segmento. Há também os serviços de imagem por satélite sendo oferecidos no mercado, como é o caso da Geodata. Eu vou anexar uma relação do que a plataforma é capaz de oferecer. E veja nos documentos disponíveis aqui as informações. Não se esqueça de enriquecer o seu banco de imagens, principalmente documentando com fotos e vídeos a coleta das amostras de solo, incluindo sua pessoa e do seu acompanhante, do seu guia, do seu cicerone, nas fotos para comprovação de quem esteve presente em seus trabalhos de vistoria. Lembre-se que cada amostra de solo abrange, em média, de 4 a 10 hectares quadrados. Poderá haver a seguinte alegação: o imóvel tem atividade de pecuária de corte. Não importa. Os procedimentos não mudarão muito. Certamente haverá menor aplicação de insumos, fertilizantes e defensivos, e poderá haver também outros grupos de doenças e pragas, como é o caso de percevejo, a cigarrinha nas pastagens.
A variedade de capins é grande e está voltado para os perfis de maior incidência de proteína ou resistência a barreiras climáticas, pragas e diferentes perfis de solos. No mais, o manejo será muito parecido com o praticado em áreas voltadas para o cultivo de grãos. A presença do mapa de fertilidade, mapas dos diferentes talhões do imóvel com as respectivas coordenadas geográficas dos pontos onde foram coletadas as amostras de solo para análise, como anexos do seu PETAM, oficiará notável consistência ao seu trabalho. Certamente causará impacto positivo enorme, trazendo credibilidade à sua atuação como avaliador e perito e muito pequena possibilidade de impugnação. E eu vou disponibilizar no material didático um exemplo de um mapa de fertilidade para que tenha uma ideia do que pode ser e apresentar ao escritório de agricultura de precisão quando for contratar. Se aprimorar, traga para compartilhar com todos, se você tiver informações novas. Ao contratar os serviços de emissão de mapa de fertilidade em um escritório de agricultura de precisão, lembre-se que passará a ter uma porta de alta credibilidade para consultas e coletas de amostras de mercado, imóveis com status de em oferta ou vendido. Certamente haverá um estreitamento das relações de avaliadores e peritos de imóveis rurais com profissionais que atuam no segmento de prestação de serviços de assistência técnica rural. Essa relação dará bons frutos certamente. Eu preciso chamar a sua atenção para o fato de que advogados estão demandando as informações que divulgo. Ou seja, o desempenho desses profissionais no enriquecimento de argumentação em peças iniciais ou mesmo na defesa de clientes em processos judiciais já em andamento, passarão a ser feitos sob uma nova ótica mais apurada quanto ao atendimento nos temas que eu abordo aqui. Te prepare com objetividade para não ter o seu PETAM impugnado por lapsos que poderão ser contornados com uma visão apurada, planejamento, atendimento a preceitos legais com destaque para as normas editadas pela ABNT, a NBR 14653, capítulos de 1 a 7. É isso por enquanto. Até o próximo vídeo, você vai se surpreender com o seu conteúdo. Eu sou Jorge Santana. Nos vemos brevemente. Até lá!